Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, na nossa penúltima aula sobre estrutura de dados, nós vamos falar sobre os grafos. Vocês já conheceram quando vocês trabalharam na disciplina de projeto e análise. A gente tem usado grafos direcionados ou grafos dirigidos já bastante. A gente tem feito muito uso deles na disciplina de linguagens formais, porque os autômatos finitos que a gente tem visto, todos eles são grafos direcionados, né? Então vocês já têm uma ideia de como são essas estruturas, então aqui a gente vai ver a implementação computacional deles, algumas características relacionadas a ordens de crescimento e os algoritmos que vocês já viram também, de busca em largura e busca em profundidade, a parte de implementação, né, que eu acho que o Breno ele ficou mais na parte teórica e a gente não viu o código, né, e aqui vocês vão ver o código, tá bom? Então eu vou passar rapidamente aqui sobre os conceitos, porque vocês já tiveram aula disso, né? Então, um grafo é um conjunto de vértices conectados para a par, por arestas. Por que a gente estuda grafos e algoritmos? Tem muitas aplicações práticas, muitos algoritmos conhecidos, é uma abstração útil para modelar problemas e é um ramo desafiador da ciência da computação e da matemática discreta. Então, exemplos de grafos, né? Então, uma rede de interação proteína-proteína. Então, imagine as proteínas de um ser vivo e como elas se interagem, né? Para construir e para fazer com que o organismo, o sistema do organismo se mantenha vivo, né? Então, a ideia aqui, por exemplo, essa proteína aqui que está esse círculo, esse vértice que representa uma proteína, ligado a outras proteínas aqui que devem ter alguma importância nesse organismo. Mapeamento da internet. Essas imagens são imagens um pouco antigas, tá, gente? Porque quando eu peguei quando eu comecei a dar essa disciplina, mas não tem problema porque a ideia é só conceitual mesmo, né? Então aqui a ideia do mapeamento da internet, representado como um grafo. Hoje em dia, esse grafo deve estar maior, deve estar mais expandido, mais ramificado. E 10 milhões, representação de 10 milhões de amigos no Facebook. Isso aqui é de dezembro de 2010. Então a gente tem 10 anos já de evolução disso, dessa imagem. Eu não sei hoje em dia se o Facebook tem crescido ou não, mas desde 2010 provavelmente ele cresceu, né? Então, em relação a aplicações, né? Tem vários itens aqui que são todos intuitivos para entender. Vou pegar um ou dois. Então, um grafo de comunicação, onde os vértices são telefones e computadores e as arestas são os cabos de fibra ótica. Ou um grafo de um circuito, né? Onde os vértices são portas, registradores e processador e a aresta, os fios, né, o barramento e assim por diante, tá bom? Vocês podem dar uma olhada aqui. Então, a terminologia, conceitos aí que vocês já conhecem, né, que a gente vai dar uma revisada. Então, o que é um caminho? Uma sequência de vértices conectados por arestas. Um ciclo, um caminho cujo primeiro e último vértice são os mesmos. Dois vértices estão conectados se houver um caminho entre eles, claro, né? Se dois vértices quaisquer existir uma forma de eu sair de um vértice e chegar no outro, eles estão conectados. Então aqui é um diagrama, né? Isso aqui é do livro do Sedgwick, que vocês sabem que eu gosto bastante desse livro, eu tenho pegado praticamente tudo de lá. Então aqui é um grafo, né, com três componentes conexos aqui. Olha lá, connected components. Então um componente está aqui, o outro componente está aqui, o outro componente está aqui. Isso aqui é um grafo só. As ligações entre os vértices são chamadas de arestas. Os pontos pretos são os vértices. Um caminho ele tem comprimento, então quantos pulos que a gente fala, né, que eu dei para sair de um vértice e chegar no outro, ou quantas arestas eu percorri para sair de um vértice e chegar no outro. Essa quantidade é o comprimento do caminho. O ciclo é o caminho que ele inicia e termina no mesmo vértice. Então, esse ciclo aqui tem comprimento 3. E outro conceito é o conceito de grau do vértice. Como a gente está falando de grafo, não de digrafo, né? Ele tem grau igual a 3 esse vértice, porque eu tenho 3 arestas ligadas a ele. E nos grafos, né? São os grafos, quando a gente fala grafo, a gente está dando a entender que são grafos não direcionados, que as arestas não têm direção. As arestas elas são uma via de mão dupla. Eu tanto saio de um vértice e chego em outro, quanto eu saio desse outro e chego no primeiro vértice pela mesma aresta. Eu posso caminhar
de um lado para o outro, sem restrição. Tá bom? Alguns problemas aí envolvendo processamento de grafos. Existe um caminho entre S. S a gente vai denotar sempre de source, tá, pessoal? De fonte, é o vértice que eu estou usando para saber que eu parto dele. Fonte ou origem, e T, target, alvo, destino. Tem um caminho entre S e T? Qual é o menor caminho? Qual é o menor caminho entre S e T? Existe um ciclo no grafo, tem problemas que são importantes, que a gente precisa modelar com grafos que não têm ciclo, né? São os DAG, Directed Acyclic Graph. Então, um grafo direcionado sem ciclos. Isso a gente vai acabar não vendo por enquanto, tá bom? Grafo euleriano e grafo hamiltoniano. Existe um ciclo que percorre todas as arestas exatamente uma vez. A ideia do grafo euleriano é passar por todas as arestas uma vez só. E do hamiltoniano é passar por todos os vértices uma vez só. Relacionados aos grafos eulerianos e os grafos hamiltonianos, a caminhada euleriana é um caminho percorrido sem repetir arestas e o ciclo euleriano é um ciclo percorrido sem repetir arestas. Enquanto a caminhada hamiltoniana é análogo, né, pessoal? Só que envolve vértice. É um caminho percorrido sem repetir vértices e o ciclo é um ciclo percorrido sem repetir vértices. Mais alguns problemas, acho que são os últimos que estão listados aqui. Conectividade, se existe uma forma de conectar todos os vértices. MST, que é Minimum Spanning Tree. Qual a melhor maneira de conectar todos os vértices? Tem vários vértices aqui sem acento, não sei por quê. Vértices, deve ter esquecido de digitar, né? Biconectividade. Existe um vértice que, ao ser movido, desconecta o grafo. Isso aqui é muito importante. Imagina que você tem uma rede, você vai representar ela como um grafo, e você detecta com um algoritmo de biconectividade que existe um vértice desse grafo que, se ele cair, se ele, sei lá, se der uma pane na máquina ou se cortar a aresta, cortar a comunicação, ele pode desconectar o grafo, desconectar duas redes grandes, né? Bigrafo ou grafo bipartido, dados dois conjuntos de vértices, toda aresta liga um elemento de um conjunto com um elemento do outro conjunto. A gente está vendo bipartido, mas pode ser tripartido, tetra, quadripartido, que é a aplicação da mesma ideia, só que para mais divisões em conjuntos. Isso aqui usa-se muito para para resolver o problema de colorir um grafo, né? Então imagina um mapa mundi ou mapa do Brasil. Vocês já perceberam que as cores dos estados que são adjacentes, ou seja, dos estados que fazem fronteira um com o outro, elas não se repetem. Então, isso aí, para resolver isso, a gente pode usar um problema, pode usar o algoritmo para verificar se esse grafo é bipartido ou tripartido, para a gente poder saber que cor que a gente colore cada um dos vértices, que seriam os estados, de modo que eles não fiquem com a mesma cor. Planaridade, pode-se desenhar um grafo em um plano sem cruzar nenhuma aresta. Isomorfismo, duas listas de adjacências representam o mesmo grafo. Vocês já sabem o que é lista de adjacência, o que são as listas de adjacências, mas a gente vai rever aqui com a implementação, tá? Representação, como que a gente representa grafo, pessoal? No material do SEDWIC, todo grafo ele vai ser desenhado com um círculo, cada vértice com um número dentro. Se o grafo tiver 20 vértices, eu vou ter os vértices de 0 até 19. As arestas são retas, né? Não é reta, né? Segmentos de reta, né? Segmentos de reta em preto um pouquinho mais destacado, tá? Então, desenhar os grafos é importante, que permite intuir sobre a sua estrutura. Lógico, quando o grafo é muito grande, aí começa a complicar, né? Existe área de pesquisa específica para isso, que são sobre representação de grafos, algoritmos que reorganizam os vértices de modo a gente enxergar melhor como que é a estrutura do grafo. Então, o que é importante é tomar cuidado com a intuição, porque este grafo aqui é exatamente igual a este grafo aqui, apesar de a forma com que ele está representado seja diferente, mas é o mesmo grafo. Se vocês conferirem, vocês vão ver exatamente isso. Então, dois desenhos do mesmo grafo. Então, como eu falei, números de 0 a v-1, sendo que v aqui é o tamanho do grafo. Vou colocar aqui, ó, v, a quantidade de vértices do grafo, para
vocês lembrarem, quando vocês virem. E quando a gente quer, para essa representação que a gente vai trabalhar, que a gente vai implementar, se eu quero guardar outro valor dentro do vértice do grafo, aí eu uso uma tabela de símbolos que a gente já viu. Então, eu tenho a representação interna do grafo com números, e aí eu posso associar cada número a um valor, então eu vou ter essa representação aqui equivalente, sendo que internamente o grafo é dessa forma, e com uma tabela de símbolos eu sei que ele pode ser representado desta outra forma aqui, tá bom? Anomalias em grafos, pessoal. Isso aqui lá na teoria de autômatos, isso não é um problema, na verdade é uma coisa que a gente usa muito, né? Mas aqui em grafos, anomalias são os laços e as arestas paralelas. Então, esse vértice 0 tem um laço nele mesmo, né? Que sai uma transição, uma aresta que sai dele e chega nele, que em inglês se chama self-looping, em português a gente chama de laço, e arestas paralelas quando eu tenho mais de uma aresta saindo de um vértice e chegando em outro. Aqui, como a gente tem, é um grafo não direcionado, né? Tanto faz a direção, mas eu tenho mais de uma aresta ligando dois vértices. Isso aqui, dependendo da representação computacional, a gente vai conseguir fazer ou não. Então, pessoal, em relação à implementação, a gente vai ter aqui a nossa primeira classe, a classe Graph, que ela vai ter um inteiro que representa a quantidade de vértices, um inteiro que representa a quantidade de arestas e os métodos que a gente vai utilizar para processar o grafo. Então, a gente tem o construtor, a gente tem o método para obter a quantidade de vértices e obter a quantidade de arestas, o método para adicionar uma aresta entre um vértice e outro, um método para eu retornar quais são os vértices adjacentes a um determinado vértice e um método para retornar para mim o grau de um vértice, tá bom? Pessoal, um minutinho, já voltando, gente. Então, parei aqui, né, falando da API. Agora a gente vai ver as três representações computacionais mais comuns, né? Lista de arestas, manter o conjunto de arestas. Deixa eu ver se está gravando. Manter o conjunto de arestas usando uma lista ou um array de arestas. Então, para esse grafo aqui, eu teria só uma lista encadeada, por exemplo, uma lista, né, sendo com armazenamento em array, onde cada elemento dessa lista eu armazeno os dois vértices, né? Então, o que quer dizer aqui? Eu tenho dois vértices, não, isso, dois vértices. Cada item é uma aresta. Eu tenho a aresta 01, eu tenho a aresta 02, eu tenho a aresta 05, a aresta 06. E é lógico que isso aqui é mão dupla, né? Falar que eu tenho a aresta 01 é a mesma coisa que eu falar que eu tenho a aresta 10. Então, aqui destacado tem a aresta 78, que é aqui no desenho, essa aqui que está destacada em vermelho. Tudo bem? Olhando isso aqui, a gente já enxerga um problema, né? Se eu quiser saber quais são os vértices adjacentes a um determinado vértice, eu vou ter que percorrer a lista inteira para saber. Então, quanto maior essa lista, mais eu tenho que andar dentro dela para saber quem são os adjacentes. Isso pode ser um problema, né? Outra representação, pessoal, é usando matriz de adjacências. Então, a gente mantém uma matriz bidimensional. Vamos trocar esse nome aqui. Um array. Um array bidimensional de dimensões V por V de Boolean, sendo que V, pessoal, de novo, remete a gente à quantidade de vértices, certo? Eu vou deixar a apresentação assim, porque se eu for vendo mais coisas, eu já vou corrigindo, tá? Essa apresentação é uma apresentação que eu tenho já faz tempo, só que eu refiz ela para vocês. Então, muita coisa que eu queria melhorar, eu já fui melhorando, e às vezes uma coisa ou outra acabou escapando. Então, para cada aresta VW no grafo, ou seja, a matriz de adjacência na posição VW é igual à matriz de adjacência na posição WV, certo? Se existe aresta VW, então essa posição e essa posição tem que ter true nela, ou seja, indicando que há aresta entre esses dois vértices. Primeiro problema, a gente tem muito desperdício de espaço, né? Porque se vocês notarem, a gente tem essa matriz, ela aqui na diagonal dela, ela tem um espelho aqui para cima, né? Se a gente considerar a diagonal. Outro problema, a gente não consegue representar
arestas paralelas, se a gente precisar, certo? E a quantidade de células desse array bidimensional que estão marcados como verdadeiro vai ser sempre 2 para um vértice para uma aresta, né? Ou seja, relacionando dois vértices. Se eu quiser representar um loop aqui, eu vou ter uma marcação só, porque, por exemplo, a aresta de 0 até 0 é uma marcação como verdadeiro só aqui nessa célula, enquanto para as outras que não estão na diagonal, que não relacionam um vértice com ele mesmo, eu tenho duas marcações, tá certo? Outro problema, se eu quiser saber, não é bem problema, mas é uma característica, se eu quiser saber quem são os adjacentes de um determinado vértice, eu vou ter que percorrer ou a linha inteira ou a coluna inteira daquele vértice. Então, para o vértice 0 eu tenho a coluna 0 e para o vértice 0 eu tenho a linha 0. Elas são espelhadas, né? Eu tenho os mesmos valores nas duas, eu tenho que percorrer a lista inteira. Se eu tenho um grafo que ele é esparso, que é o que normalmente os grafos são, ou seja, um grafo que ele tem pouca aresta em relação à quantidade de vértices, eu vou ter que andar demais nessa linha ou nessa coluna para procurar, sendo que muitas vezes eu vou falhar. Então, por exemplo, o 0 está conectado em 4 vértices aqui, para 13 colunas, eu achei em 4. O restante foi 0, que eu não encontrei. Tá bom? Aqui está como boolean e aqui está 0 e 1, mas dá para entender, claro, né, gente? Vocês já entenderam isso, que 0 é falso, 1 é verdadeiro, ou qualquer valor diferente de 0, né? E no fim, por fim, a gente vai ver a representação computacional usando listas de adjacências. A gente mantém um array vértice indexado de lista de adjacências. Então, por exemplo, se o meu grafo tem 20 vértices, eu vou ter um array de 20 posições. E em cada posição, eu vou ter uma lista ligada. Aqui ele implementa como uma bag, que é uma outra estrutura de dados, eu já até comentei com vocês, que é assim, eu jogo valores dentro dela, mas eu não me importo com a ordem, tá certo? Eu só quero saber que eu joguei lá dentro, ele está armazenado e eu quero depois poder percorrer essa bag, essa bolsa, né, de objetos, esse saquinho de objetos, eu quero poder andar ali dentro e pegar os valores que estão lá, tá bom? Sem nenhum relacionamento importante entre eles. Eu só quero jogar lá dentro e depois poder recuperar. Na nossa implementação que vocês vão ver, isso aqui está implementado como uma lista. Pode ser também que eu acho que faz mais sentido na hora da gente enxergar é, o processamento do grafo está seguindo essa ordem aqui, apesar dele ter denotado como uma lista. Então, para esse grafo que tem 13 vértices, eu tenho um array com 13 posições. Em cada posição eu tenho uma lista. E inicialmente, antes de eu começar a adicionar as arestas, todas essas listas não têm nenhum elemento. E a partir do momento que eu vou inserindo arestas, eu vou colocando por exemplo, para o vértice 0, os elementos aqui nessa lista que ele está conectado. Então, por exemplo, 0 está conectado em 6, existe uma aresta com 6, existe uma aresta com 2, existe uma aresta 0,1 e existe uma aresta 0,5. Essa aqui é a ideia. Vejam na representação que a gente tem exatamente isso, o 6, o 2, o 1 e o 5. A ordem não importa, tá certo? Só que a gente vai seguir essa ordem que está sendo construída aqui, tá bom? Vamos adiante. Na prática, o que a gente faz? A gente usa a lista de adjacências, pois a maioria dos algoritmos, eles envolvem a iteração de vértices adjacentes a V. A gente vai ter que processar os adjacentes. E para essa forma, a gente tem diretamente em tempo constante, a gente consegue obter quais os vértices são adjacentes. A gente só precisa, então, processar cada um desses vértices. E os grafos do mundo real tendem a ser esparsos, uma enorme quantidade de vértices e grau médio baixo, essa é a conta, tá? Então, aqui dois exemplos para o mesmo conjunto de vértices. Eu tenho um grafo esparso com 200 arestas, e aqui eu tenho um grafo denso, que é o mesmo conjunto de vértices, muito mais conectado. Agora eu tenho 5 vezes mais quantidade de arestas, o grafo, a representação dele ficou dessa forma. Ou seja, dois grafos aqui com a quantidade de vértices igual a 50. E a gente tem uma tabelinha resumindo aqui as coisas que eu fui comentando em cada representação, né? Quando eu tenho representação em conjunto de arestas, eu gasto um espaço, minha ordem de crescimento de uso de espaço, né, em relação ao espaço, ela é proporcional à quantidade de arestas e de edge, tá bom, pessoal? De aresta. Para eu adicionar a aresta, o tempo é constante, porque é só eu pegar os dois vértices, criar o objeto da aresta e colocar naquela lista.
Existe uma aresta entre V e W, a ordem de crescimento do tempo aqui é proporcional à quantidade de arestas que eu tenho, porque eu tenho que percorrer a lista inteira. E para eu percorrer pelos vértices, iterar pelos vértices adjacentes de V, é a mesma coisa, né, gente? Porque, na verdade, esses problemas aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Porque eu tenho que percorrer a mesma lista para buscar quem são os adjacentes. Quando eu estou falando de matriz de adjacências, eu gasto um espaço proporcional ao quadrado da quantidade de vértices, porque é uma matriz bidimensional, né? É uma matriz quadrada. Eu tenho V colunas por V linhas, ou V linhas por V colunas. Para eu adicionar uma aresta, o tempo é constante, porque basta eu ir nas duas posições VW e WV e marcar como verdadeiro. Só que tem um asterisco aqui, que eu já comentei, ele não permite arestas paralelas, não deixa ter aresta paralela, tá bom? Porque depois que está marcado, tem como você falar, pelo menos nessa implementação que a gente viu. Poderia estender ela para permitir? Sim, só que aí a gente teria uma lista de arestas em cada uma das posições que a gente acaba caindo na lista de adjacência e acaba não valendo muito a pena, né? A aresta entre V e W, o tempo é constante, basta eu ir na célula indexada com VW ou WV se é verdadeira. Se for verdadeira, existe aresta. Se não for, falso. Agora, para iterar pelos vértices de V, eu preciso percorrer ou uma linha ou uma coluna, ou a coluna do V ou a linha do V, verificando quem está marcado como verdadeiro, para eu poder saber quem é adjacente. E por fim, o que a gente vai usar? As listas de adjacências. Aqui é listas de adjacências, onde a gente vai gastar um espaço proporcional à quantidade de arestas e à quantidade de vértices. Para eu adicionar uma aresta, isso aqui, pessoal, por quê? Porque para cada vértice eu preciso de uma posição no array e para cada aresta eu vou ter duas inserções, né, como elemento na lista de adjacências daquele vértice. Adicionar aresta, eu tenho tempo constante, basta eu ir na lista, por exemplo, eu estou adicionando a aresta em VW, eu vou na lista do V, ponho W, vou na lista do W, ponho V. A aresta entre VW, aí depende do grau de V, porque eu tenho que ir no vértice V e pesquisar todos os adjacentes dele para verificar se o W está ali dentro. Então, é o grau de V, ou seja, quantas arestas eu tenho ligando V a algum W. Tá? E iterar pelos adjacentes de V é a mesma coisa. Eu vou percorrer essa lista inteira, tá certo? Aqui eu percorro para verificar se está ligado e aqui eu percorro um por um para eu poder processar. Tá bom? Estou torto aqui porque tem uma gata aqui, eu estou agradando ela. Pessoal, isso aqui, peraí, deixa eu tento manter uma identidade visual aqui de tudo. Ah, deixa azul mesmo, vai. Ou não, hein? Tem umas coisas que acabam escapando. Deixa eu ver qual que é a cor aqui. É o penúltimo. Deixa eu fazer isso. Eu tenho meio... Aqui já tá a cor, né? Tem toque. Alguns algoritmos simples aqui, pessoal, para processamento de grafos, né? Então, calcular o grau. Isso aqui, pessoal, está extraído, né, como um outro método, mas na nossa classe a gente vai ter esse método dentro dela, onde a gente não vai precisar disso aqui, porque o grafo é o próprio gráfico, o método está dentro. Então, esse aqui é um método estático. Então, eu recebo o grafo, percorro todos os adjacentes dele e vou incrementando o grau. Se esse ADJ aqui, que aqui na verdade é um iterável, o iterável normalmente vai ter um tamanho, eu posso falar que o grau é igual ao tamanho dessa lista aqui, desse iterável, eu não preciso nem fazer esse for, tá bom? Poderia já retornar direto isso. Grau máximo é qual vértice tem maior grau. Então, eu vou percorrer todos os vértices do grafo, calculando o grau de cada um deles, e o maior eu vou guardando numa variável max ali, certo? Isso aqui faltou traduzir melhor, né, para inglês, que isso aqui estava em português. Depois eu faço isso, tá certo? E estou usando o método degree ali, né? Deixa eu já fazer, porque aí já vai ficando feito, né? É max mesmo. Muito bem, grau médio
eu pego a quantidade de arestas, divido pela quantidade de vértices e eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque em lista de adjacências eu tenho sempre, né, pro grafo, não na lista, né, mas para o grafo não direcionado, para o grafo, grafo, eu tenho sempre duas ligações, né? Eu tenho de VW e WV, então eu tenho que multiplicar por 2. E quantidade de loops, pessoal, percorro todos os vértices, todos os adjacentes de V, e se V for igual a W, eu conto e depois eu divido por 2. Aqui é o contrário, né? Como eu tenho duas arestas sempre para ligar dois vértices, ou seja, de um vértice de V para W, de W para V, eu preciso depois dividir por 2 a quantidade de laços, porque eu vou ter laço multiplicado por 2 também, né? Porque eu vou ter VV e VV, entenderam o que eu estou querendo dizer? Agora a gente vem, pessoal, falar dos algoritmos principais aí, dos algoritmos base, né, para processamento de gráfico, que são a busca em profundidade e a busca em largura, e a gente vai ver também o algoritmo de conectividade. Então, busca em profundidade é análogo à exploração de labirintos. E a gente vai representar um labirinto, entre aspas, né, como um grafo. Ponto e vírgula aqui. Cada vértice é cada intersecção do labirinto e cada aresta é a passagem. Perceba, isso aqui é um gráfico que parece bastante, né, o do joguinho do Pac-Man, né, do Come Come que a gente fala aqui no Brasil. Então, esse desenho ele pode ser representado por esse grafo, é análogo. Cada passagem é as arestas, né, que ligam os vértices, e cada intersecção entre esses caminhos são os vértices. Então, por exemplo, essa passagem que está sendo indicada aqui é essa aresta, e em cada intersecção eu tenho um vértice. Tudo bem? Então, qual que é o objetivo da busca em profundidade? Explorar todas as intersecções do labirinto. A gente quer saber quem são todos os vértices que eu consigo chegar a partir de um determinado vértice. Então, tem a historinha lá, né, pessoal, do Minotauro, né? Exploração de labirinto de Tremor. Tem um algoritmo. Eu desenrolo um carretel pelo caminho passado, marco cada intersecção e cada passagem visitada. Eu estou marcando isso com o carretel, né? E voltar os passos feitos quando não houver mais caminhos que não foram visitados. Então, para esse grafo aqui, com essa configuração aqui do labirinto, se eu quiser sair daqui e chegar aqui, ou se eu quero explorar todos os vértices, que é o que a busca em profundidade, na verdade, faz, né? Mas se eu quiser sair também, né? Eu vou fazendo e na hora, uma hora eu vou achar o vértice, eu vou achar a passagem onde a saída está, né? Porque eu vou percorrer todos os vértices obrigatoriamente. Então, saindo desse vértice aqui, eu vou para o próximo, muito bem, e eu vou desenrolando o meu carretel. Daqui eu vou para o próximo, decidi ir para cá, poderia ter tomado uma das outras duas, um dos outros dois caminhos, decidiu vir para cá. Muito bem, saindo daqui, ele voltou para o início, viu que estava marcado, aí ele começa a voltar. Falou, opa, eu já fui para cá, eu já saí daqui, né? Então eu volto, olha lá, foi o que ele fez, né? Veio, deu a volta, voltou. Ah, não tem mais o que fazer. Volto pelo onde eu marquei e vou por outro caminho. Cheguei aqui. Daqui escolhi eu vir para cá. Aí ele pega outro caminho. Poderia ter sido para cá, mas ele escolheu ir para cima. Vai para cá, opa, já vim aqui. Volta e vai para o próximo. Nesse momento, eu acabei de explorar. É lógico, o algoritmo ainda vai verificar a possibilidade de eu vir para cá, certo? Mas ele vai chegar aqui e vai ver que já está marcado. Se ele marcou tudo, quer dizer que ele visitou tudo, né? Então, primeiro uso, historinha, né? Teseu entrou no labirinto para matar o monstruoso Minotauro. Ariadne instruiu Teseu a usar um carretel para permitir que ele encontrasse o caminho de volta. É a mesma ideia, tá? Então, aqui, pessoal, a ideia é o Teseu ele entra no labirinto e ele quer chegar no centro para matar o Minotauro. Então, é o mesmo processo. Ele vai andando, ele vai caminhando. Deixa eu pegar a caneta aqui, para poder escrever por cima. Caneta. Então vamos lá. Teseu saiu daqui. Veio para cá. Para cá. Para cá. Chegou nesse ponto. Ele
tem dois caminhos para ele tomar. Vamos supor que ele vem para a esquerda. Opa, veio para cá, não tem nada. Ele volta e continua a exploração. Chegou aqui, tem dois caminhos de volta. Ele poderia voltar, mas vamos supor que ele foi em diante. Ele não voltou para cá. Ele não sabe que vir para cá vai dar num beco, tá bom? Mas ele poderia ter vindo e ele voltaria. Então, continua. Continua, continua. Cada vez que eu passo numa intersecção, quer dizer que eu estou decidindo para onde eu vou. Como só tem um caminho, né? Aqui, ele poderia vir para a esquerda, mas eu não vou não, senão vou demorar muito para executar, tá bom? Mas ele viria, aqui ele teria outro dilema, né? Vem para cá ou vem para cá, aqui ele teria mais um, ou vem para cima ou vem para baixo. No final das contas, ele estaria voltando para cá para ele continuar a exploração daqui. Posso voltar? Opa, aqui de novo, poderia... vamos falar que ele vem para a esquerda e não volta. E ele vai caminhando. Aqui de olhar já percebi que para baixo, né? Mas ele poderia ter subido e ter processado esse pedaço aqui do grafo. Na verdade, o algoritmo vai fazer isso, tá? Ele vai percorrer tudo, mas aqui a gente está só tentando chegar no fim do labirinto. Aqui poderia ter vindo para cá, opa. Mas o algoritmo, como eu falei, o algoritmo vai caminhar em tudo. Mesmo que, pessoal, ele tenha escolhido exatamente esse caminho que eu estou fazendo e no momento aqui que ele não tem mais para ir ele não tem mais como ir para frente, ele vai voltar nos pontos onde ele tinha bifurcação e vai processar o resto ainda, tá? A gente vai ver isso no algoritmo. Então, opa, cheguei. Tá certo? Então, essa aqui é a exploração de labirinto usando o algoritmo de busca em profundidade. De novo, ele vai percorrer todos os vértices, tá certo? Que estejam conectados com alguma aresta, a partir do vértice que ele saiu. Aqui é o mesmo exemplo para um labirinto um pouco maior, tá? Então, o objetivo é percorrer sistematicamente os caminhos dentro de um grafo, imitando a exploração de um labirinto. A aplicação típica é encontrar todos os vértices conectados a um vértice S, um vértice fonte, encontrar um caminho entre dois vértices. Desafio, como implementar? Então, o nosso algoritmo de busca em profundidade, o Depth First Search, ele é um algoritmo recursivo. Dá para implementar de forma iterativa? Dá. Só que aí a gente precisa de uma pilha para a gente guardar a memória do que aconteceu, para a gente poder depois recuperar o que a gente precisava ainda resolver que ficou para trás, tá bom? Então, DFS, visitar um vértice V. E o que eu faço dentro do DFS? Eu marco V como visitado e eu visito recursivamente todos os vértices marcados W, que são não marcados W, que são adjacentes de V, que é exatamente essa história que eu acabei de narrar. Bem, eu entro. Cheguei num vértice, falo que eu visitei ele e percorro todos os vértices que estão ligados a esse vértice, só que vértices que ainda não foram processados, que ainda não foram marcados, que pode ser que um vértice que eu não marquei e que eu não visitei ainda já seja acessível através de um caminho que eu já parti. Então, eu não vou fazer de novo, senão vai ser uma recursão infinita, né? Eu preciso saber que eu já passei. Por que a busca em profundidade em árvore, que seria os percursos em pré-ordem, ordem, pós-ordem nas árvores binárias, eu não preciso ter essa notação de marcado? Porque a árvore é um grafo acíclico, não tem como eu voltar num vértice a partir de outro, né? A gente está sempre indo para baixo na árvore, né? A gente poderia implementar uma árvore como um grafo para ter caminho de volta? Poderia, mas não faz muito sentido, tá bom? Implementação da busca em profundidade. De novo, né, encontrar todos os vértices, imitar a exploração do labirinto. O que a gente fala? O que a gente faz? A gente usa a recursão, que vai ser a representação do nosso rol de linha, que vai ter essa memória do que aconteceu. Marca cada vértice visitado e saber qual aresta foi visitado para visitar o vértice atual e retorna os passos feitos quando não houver caminhos que não foram visitados. O livro você vê que ele aplica um design pattern, que ele extrai o algoritmo para uma classe, tá certo? Cada algoritmo de grafo vai estar separado numa classe específica que vai receber o grafo como parâmetro no construtor. No próprio construtor, ele vai executar todo o processo necessário para o algoritmo ser executado. E a partir do momento que a gente tem o objeto criado, a gente vai ter as respostas para aquele algoritmo, as respostas que a gente procura ao usar aquele algoritmo. Por exemplo,
busca em profundidade, depois que eu criar o objeto da busca em profundidade, passando o grafo e ter processado o grafo, eu vou poder saber em tempo constante se um vértice V está conectado a um vértice W. Tá? Então aqui a gente tem a classe para representação, para implementação do algoritmo de busca em profundidade, Depth First Search, e ele tem três estruturas de dados, aqui duas na verdade, né? Três contando a variável, para representar que vão ser usadas para representar o resultado do algoritmo. Então, ele tem um array de booleans chamado market, que seria um marcado, um array de índices chamado add_to, que seria um aresta até, para eu armazenar a árvore do caminho da busca em profundidade, ou a árvore da busca em profundidade, e um vértice source, um vértice fonte, para eu saber da onde começou. Então, aqui tem a explicação de cada uma das estruturas, que eu já falei, né? Então, o market armazena um vértice foi visitado. Se o market V for true, é que tem um caminho entre S e V, ou que V foi visitado, certo? S é o source, né? E se tiver falso, é o contrário, não há caminho e V não foi visitado. Add to é a árvore, né? Então, add to W igual a V, quer dizer que tem uma aresta VW que foi usada para visitar W pela primeira vez, ou seja, chegou no vértice W a partir de V. E essa aqui é a implementação. Depth First Search, as duas estruturas de dados, eu já até omiti o source aqui para ficar mais simples. Eu tenho o construtor que recebe um grafo e recebe o vértice fonte. Aqui eu vou ter que inicializar essas estruturas de dados, né? Criar esse array e inicializar o membro aqui da classe source com um S, e eu chamo o DFS de GS, ou seja, eu passo o grafo e passo a fonte. O que eu faço? Aí é a ideia que estava naquele quadrinho. Marco o V como verdadeiro, percorro os adjacentes, para cada adjacente que não está marcado, eu executo o DFS novamente, e ao final, isso aqui poderia ser invertido, não tem problema nenhum, add to DFS depois, tá? O resultado é exatamente o mesmo, porque nem V nem W vão mudar, né? Depois dessa chamada aqui, ou antes da chamada, e eu chamo o DFS recursivo, chamo de novo, ou seja, eu passo o grafo e eu passo o vértice que eu estou visitando no momento, que ele vai fazer isso aqui de novo e vai ficar repetindo. Então a gente tem uma simulação aqui, tem o quadrinho ali para a gente lembrar, na hora que vocês forem estudar, na hora que vocês forem dar uma olhada. Tem uma tabela aqui com todas aquelas estruturas de dados, eu tenho os vértices, eu tenho de 0 a 12, eu tenho se eles estão marcados no momento, está tudo como falso. A aresta até, na verdade, ela vai estar inicializada com 0, tá certo? E a gente poderia até inicializar com outro valor, mas só para saber que isso aqui não tem aresta ainda, mas está tudo inicializado com 0. A gente está colocando um tracinho aqui só para saber só para indicar que ainda não tem valor, mas na verdade tem, tá? Poderia inicializar tudo com -1 também, tá bom? E todos os adjacentes do V. Então, é uma implementação usando lista de adjacências. O vértice V tem a lista 6, 2, 1, 5. O vértice 1 tem a lista com 0 e assim por diante. Eu tenho a rede marcada tudo como falso. Eu tenho a add to tudo sem valor. Então, a gente vai começar o processamento usando a fonte 0. Então, o que ele faz? Ele começa o processamento. Ele executa, marca o V como visitado e visita recursivamente todos os vértices não marcados W, que são adjacentes a V. Quem são os adjacentes do 0? O 6, o 2, o 1 e o 5. Ele vai verificar, está marcado? Se não tiver, ele marca e vai andando, vai se aprofundando, né? Então, executando aqui, vai para o 6. Olha lá, vejam, toda vez que eu tiver essa aresta vermelha, quer dizer que eu estou consultando se esse cara está marcado ou não. E esse aqui já está saindo da jogada, porque depois vai ter os outros. Ah, ele não está marcado. O que vai acontecer? Eu vou para esse vértice. Percebam, do 0 eu ainda tenho tudo isso aqui para fazer, só que agora eu já fui para o 6, porque é busca em profundidade. A flechinha do vértice que está no momento sendo processado, ela está colorida inteira, e a do vértice que está esperando para terminar a recursão, ela não tem o miolinho aqui amarelo, tá bom? E eu continuo o processo. Do 6 eu vou para o 0 já está marcado, não faço nada. Do 6 eu vou para o 4 não está marcado, eu vou para o 4. Agora o 4 é o ativo, falta terminar o 6 ainda. A gente já sabe que o 6 terminou a lista, só que eu entrei na recursão do 4. Marco o 4, fala que eu cheguei no 4 a partir do 6. Vou para o próximo adjacente, que é o 5. O 5 está marcado? Não. Marco o 5, fala que eu cheguei no 5 a partir do 4. Do 5, vai para a lista do 5. Vai para o 3 primeiro. 3 está marcado? Não. Vou para o 3, fala que eu cheguei no 3 a partir do 5 e marco.
Os adjacentes do 3, o 5 já está marcado, volta. O 4 está marcado, volta. O 3 terminou. Agora o 5 vai continuar. O 5 vai a consulta para o 4 está marcado, volta. Vai a consulta para o 0 está marcado, volta. Terminei o 5. Volto agora para quem? Terminei o 5, eu volto no 4, que foi da onde eu cheguei a partir do 5. Volto o 4. Adjacência do 4, já fui para o 5, que foi esse processo. Vou para o 6 está marcado, volto. Vou para o 3 está marcado, eu volto. Acabaram os adjacentes do 4, terminei a recursão do 4. A flechinha cinza quer dizer que eu terminei a recursão de chamar recursivamente cada um dos adjacentes daquele vértice. Então, não vou voltar mais nele para processar os adjacentes dele. Tá? Eu posso voltar nele consultando se está marcado ou não, que ainda vai acontecer. Tá bom? Pelo menos para o 5 ainda vai acontecer. O 6 terminou, voltou para o 6, né? Terminou, não tem mais nada. Volta para o 0. O 0 ainda tem coisa para fazer. Vai para o 2 não está marcado. Marca o 2, fala que chegou no 2 a partir do 0. Vai para o 2. O 2, adjacência do 2 é o 0 está marcado, não faz nada, volta. Terminou o 2, voltou para o 0. O 0 agora consulta o 1. O 1 não está marcado, marca o 1, vai para o 1, fala que chegou no 1. Aqui eu tô atrasado aqui um passo, ó. Deixa eu consertar esse aqui, gente. Descartar. Só para ficar consistente aqui, tá? Marcou. Aqui fica azul. Cheguei por aqui. Então, 0, chegou. Só consultar aqui se está certo. Consultou. Foi, marcou. Consultou, foi, marcou. Aí o 1 consulta o 0, 0 está marcado, volta. Terminar os adjacentes do 1, volta para o 0, que ainda tem coisa para fazer, que é o 5. Verifica que o 5 está marcado, não faz nada, volta. Terminou a recursão, terminou as chamadas recursivas dos adjacentes do 0. O 0 foi a fonte dele, foi a partir dele que eu iniciei. Toda a recursão termina e eu tenho, então, aqui codificado no array add_to a árvore de busca em profundidade. Então, vejam só. Tudo bem? Então, olha lá. O 0 está ligado no 1, no 2 e no 6. O 6 no 4, o 4 no 5 e o 5 no 3. Se a gente fosse fazer o desenho dessa árvore, a gente tem o 0 como raiz. A gente tem, vocês vão precisar fazer isso nos exercícios, tá? 2 e 6. O 6 está ligado no 4. O 4 está ligado no 5. E o 5 está ligado no 3. Para eu saber se um vértice está conectado em outro, o que eu faço? Eu pego conectado na fonte, né? Pego o vértice que eu quero saber. Na verdade, se o add_to tiver algum valor diferente do inicializado antes do processamento, quer dizer que ele está ligado. Mas se eu quiser saber o caminho, né, eu vou desse cara aqui até a fonte usando essa tabela. Então, como que eu faço? Ah, eu quero saber o caminho desse cara aqui até a fonte. O que eu faço? Vou no add_to dele, é o 6. Do 6, eu vou até o 0. Opa, o 0 é a fonte. Então, encontrei raiz. Certo? Faço o caminho contrário aqui. Tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Tem até as 10 para terminar. Busca em largura. A gente vai agora processar o grafo como se a gente estivesse processando uma árvore em nível, né? A gente vai precisar de uma fila. Então, encontrar todos os vértices conectados a S pelo menor caminho possível, a quantidade menor de pulos que eu dou. Aqui, enquanto para chegar do 4 ao 3, eu teria que dar 1, 2, 3, 4 pulos, na busca em largura, a gente vai ver que a gente vai ter outro resultado. Por quê? Para chegar no 3 eu vou ter 2, porque primeiro eu vou ter um pulo para esse nível aqui, 5, 1, 2 e 6, e outro nível
para o 3 e para o 4, sendo que o 3 eu chego a partir do 5 e o 4 eu chego a partir do 6. A gente vai ver isso, tá bom? É outro exemplo de grafo, um grafo um pouco menor, só que a gente vai ver a mesma coisa, tá? Então, o algoritmo iniciar por um vértice fonte, que será inserido em uma fila, desenfileirar de vértice a vértice da fila, processando o vértice atual inserindo na mesma fila, os vértices adjacentes ao mesmo, até que a fila esteja vazia. Armazenar a distância dos vértices atual e o vértice que foi processado antes do vértice atual. Então a gente vai precisar de um array a mais agora, que é a da distância, tá? E a gente vai seguir exatamente esse algoritmo. Então, o BFS, Breadth First Search, é inserir S em uma fila e marcar S como visitado, repetir até que a fila fique vazia. O que? Desenfileira o vértice V, o mais antigo da fila. Enfileira cada vértice adjacente a V que não tenha sido visitado, marca ele como visitado e faz os cálculos da aresta de onde eu cheguei, né, e da distância. Então, olha lá, as estruturas. O marcado é a mesma coisa que a gente já viu, o edit é a mesma coisa, tem a novidade do dist2, usado para manter a distância de um vértice em relação ao vértice fonte. Dist2v vai me retornar a distância, ou seja, quantas arestas eu passei para chegar ao V a partir de S. Então, a distância da fonte a V, ou seja, o número de arestas no menor caminho. A gente tem a garantia que é sempre o menor caminho e a gente vai ver que esse algoritmo da busca em largura vai ser a base para os algoritmos de menor caminho, grafo ponderado, tá? Então, olha lá, a ideia é a mesma do DFS, né, no início aqui, e vem, o que muda é o algoritmo. Esse algoritmo ele é iterativo, porque eu preciso de uma fila. Então, entra o grafo, entra a fonte, crio a fila, enfilero a fonte, marco a fonte como visitado, e aí, enquanto a fila não estiver vazia, eu desenfilero, percorro os adjacentes do vértice que eu desenfileirei. Se esse adjacente não estiver marcado, eu enfilero ele, porque não adianta eu processar de novo uma coisa, senão isso aqui vai ficar infinito, né? A fila nunca vai ficar vazia. Marco como verdadeiro, falo que eu cheguei em W a partir de V e calculo a distância. A distância para chegar em W é a distância que eu gastei para chegar em V mais 1. Então, se eu estou começando no fonte, o dist V vai ser 0 mais 1, 1. Então, o V, que é o W, que é adjacente da fonte, vai ser 1. Se eu tiver lá no segundo nível, o dist2V, que é o pai do W na busca em largura, eu cheguei no W a partir de, eu cheguei no V a partir de S, eu gastei 1 mais 1, vai dar 2 aqui para a distância do W. Então, a gente vai fazer a simulação. Então, é a mesma coisa, a fonte é 0, marco 0, não tenho add2, e dist2 está inicializado com 0 com todo mundo, e eu vou para os adjacentes. Só que agora os adjacentes eu vou colocando numa fila, tá certo? Então, eu ponho entro no while, né, enquanto a fila não estiver vazia, desenfilero o 0 e eu vou processar agora o 0, pegando os adjacentes dele, colocando na fila, marcando e calculando a distância, tá? Então, 5, olha lá, 5 adjacente, está marcado? Não está marcado. O que ele vai fazer? Vai colocar o 5 na fila, vai marcar por onde eu chego no 5, que é o 0, e vou calcular a distância, que é a distância do 0 mais 1. Então, olha lá, vai dar, cheguei no 5 a partir do 0 e a distância para chegar no 5 é a distância para chegar no 0 mais 1, que deu 1. Vou para o próximo adjacente, que é o 1. Não está marcado, marco 1, põe na fila, né? O início está aqui para a esquerda, o fim está para a direita. E inseriu o 1, marco 1. Falo que eu cheguei no 1 a partir do 0 e a distância para chegar no 1 é a distância para chegar no 0 mais 1. E põe 1 na fila. 2 não está marcado. Marco 2, coloco ele na fila. Falo que eu cheguei no 2 a partir do 0 e a distância para chegar no 2 é a distância do 0, que é o pai dele. Então, o que eu estou fazendo no dist2? Eu pego isso, o dist2 desse vértice e somo 1. Então, dist2 de 0 é 0, soma 1. Dist2 de 0 é 0, soma 1. Dist2 de 0, soma 1, é 0, soma 1, 1. Certo? Tá todo mundo na fila. Terminei os adjacentes do 0. Agora eu volto o while. A fila está vazia? Não. Desenfilero o 5 e agora eu vou para os adjacentes do 5. O 0 está marcado, não faz nada. O 3 está marcado? Não, o 3 não está marcado. O que, que eu faço? Coloco o 3 na fila, falo que eu cheguei no 3 a partir do 5, e a distância para chegar no 3 a partir da fonte é a distância para chegar no 5 a partir da fonte. Qual que é a distância para chegar no 5 a partir da fonte? É 1. 1 mais 1 dá 2. E eu continuo os adjacentes do 5. O 5 não tem mais nenhum adjacente. Enquanto a fila não estiver vazia, eu desenfilero. Agora o 1.
O 0 está marcado, o 2 está marcado, não faz nada. Desenfilero, vem o 2, o 0 está marcado, o 1 está marcado, o 3 está marcado. Eu estou seguindo a ordem da lista de adjacências, tá bom, pessoal? Isso vocês vão ter que fazer nos exercícios. Agora o 4 não está marcado. O que eu faço? Eu coloco o 4 na fila, marco 4, falo que eu cheguei no 4 a partir do 2 e a distância para chegar no 4 é a distância para chegar no 2 mais 1. Qual que é a distância para chegar no 2? É 1 mais 1, 2. Agora eu vou, terminei de processar o 2, né? A fila não está vazia, desenfilero o 3. A adjacência do 3 é o 2 está marcado, o 5 está marcado, o 4 está marcado. Terminei o 3, a fila ainda não está vazia, desenfilera 4. Adjacência do 4, o 2 está marcado, o 3 está marcado. Terminou o 4, a fila ficou vazia e eu tenho o fim do algoritmo, onde eu tenho o add to, ou seja, a árvore, e eu tenho as distâncias, ou seja, para chegar no 3 a partir do 0, eu dou 2 pulos, eu percorro duas arestas, que é o que está exatamente codificado nesse array aqui. Tá bom? Agora, o último algoritmo, pessoal, é a verificação de conectividade. Então, eu quero verificar se um vértice V está conectado a um vértice W em tempo constante. Eu quero verificar se os dois estão no mesmo componente conexo. Eu acho que eu cheguei a falar do Union Find para vocês, que era a conectividade dinâmica, né? Eu queria ir inserindo e eu queria obtendo essas respostas o mais rápido possível. Aqui a gente vai processar o grafo para obter essa resposta, tá? Então, aplicações típicas, verificar se existe um caminho de um vértice fonte até um vértice de destino em tempo constante. Então, eu processo o grafo, a partir desse momento eu tenho tempo constante. Então, o que é o componente conexo? O componente conexo é um conjunto máximo de vértices conectados em um grafo. Eu posso ter, se o grafo tem V vértices, eu posso ter V componentes conexos, se eu não tiver nenhum vértice conectado a ninguém, ou eu posso ter no mínimo um componente conexo, que é quando todos os vértices estão conectados um com o outro de alguma forma. Tem caminho entre quaisquer dois vértices do grafo. Tá? Qual que é a ideia? A gente usa a busca em profundidade. Eu faço a busca em profundidade de um vértice, eu mantenho alguma coisa ali para eu saber em qual componente conexo que eu estou, e eu vou fazendo a busca em profundidade. A partir do momento que eu termino a recursão da busca em profundidade em um vértice, eu parto para o outro vértice. Eu vou ter que processar todos os vértices do grafo. Só que se aquele vértice já estiver marcado, quer dizer que eu já passei por ele em alguma busca por profundidade anterior. Então, eu vou verificando e eu vou executando. Então, inicializa todos os vértices V como não marcados. Para cada vértice V não marcado, executar a busca em profundidade para identificar todos os vértices que fazem parte do mesmo componente. Então, é a mesma ideia. O que eu tenho de novidade aqui é um array que chama ID, onde ID é o identificador do componente de V. Então, depois que eu processar o grafo, se eu quero saber se V e W estão conectados, é só eu verificar se o ID do V e o ID do W são iguais. E o size é a quantidade de vértices do componente conexo identificado por ID. Então, eu quero saber quantos vértices tem no componente conexo. Durante o algoritmo, a gente consegue calcular isso também e ir armazenando no size. Então, vejam, inicializa a estrutura de dados. Agora, ao invés de eu só chamar o DFS para uma fonte, eu percorro todos os vértices do grafo. Se o vértice não estiver marcado, eu executo o DFS e conto. Conto mais um, conto mais um, conto mais um, conto mais um. No final, esse count vai ter a quantidade de componentes conexos que tem dentro do grafo e o array ID vai ter para cada posição de cada vértice, o ID do componente conexo que ele pertence, e o size vai ter a quantidade de elementos que aquele componente tem. Tá? O DFS, o que tem de novidade aqui? Ele tem essas duas linhas aqui, onde aqui eu não preciso mais do add to, tá? Mas poderia ter também. Eu falo que o ID do V é igual ao count, porque esse count só vai incrementar depois que eu terminar um DFS de um vértice não marcado, e eu incremento o tamanho de um determinado count, que é o ID desse vértice que está sendo processado, em 1 para eu ir incrementando a contagem. Então, pessoal, rapidamente, aqui agora está mais resumido, tá? Eu começo no vértice 0. Estou no vértice 0, eu vou ter que percorrer todos os vértices agora executando o DFS. DFS do 0.
eu vou no 6, eu vou no 4. Aqui já está resumida a execução. Percebe que cada vez que eu acho um que não está marcado, o size incrementa, tá certo? Então, achou o 3 vai nos adjacentes, tarará, voltou, chegou no... Lembra, a gente já executou isso aqui. Chegou no 1, muito bem. Terminou toda essa parte aqui, a busca em profundidade nisso aqui, onde a fonte era o 0, eu terminei. Agora, o que eu faço? Eu estou nesse for aqui, eu processei o 0, iniciei em 0. Agora eu vou para o 1. O 1 está marcado, não faço nada. O 2 está marcado, não faz nada. 3, o 4, o 5, o 6. Na hora que chegou no 7, o 7 não está marcado. Aí vai chamar o DFS aqui. O count já vai ter incrementado. Esse count aqui, na hora que eu estou incrementando ele, não está muito boa, né? Depois eu atualizo isso aqui. Repito o processo, vou fazer DFS nesse pedaço aqui do grafo, nesse subgrafo aqui, né? Então, o ID agora é 1, o 8, pá, tá no 8, vou no 7, terminou. Terminou a busca em profundidade com a fonte em 7. O 8 está marcado. Eu vou incrementar o count na hora que terminar a execução da busca em profundidade. Eu acho que o count pode deixar nesse ponto aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Porque o count está certo. Só que o count, ele incrementou na hora que eu terminar aqui. Mas tanto faz, para o nosso resultado aqui está dando a mesma, tá certo, não está errado não, tá? Aí para o 8 ele está marcado, eu não faço. Aí o count vai ser incrementado e eu começo a busca em profundidade no 9. Ele vai percorrer todo mundo. No final, eu ainda preciso percorrer os outros vértices, porque poderia ter mais coisa que não está conectada, né? Terminou o 12 está marcado, terminou todos os vértices e eu tenho 3 componentes conexos. O componente conexo de ID0 está aqui em verde, o componente conexo de ID1 está aqui em vermelho e laranja, e o componente conexo de ID2 é esse aqui. O count está valendo 3, isso aqui eu preciso trocar aqui, né? E aqui eu tenho os sizes, tá bom? Pessoal, só para terminar rapidamente, eu não vou ficar explicando, depois vocês deem uma olhada, os digrafos, tá certo? Qual que é a diferença? Não é dígrafo, tá, gente? É digrafo ou grafo direcionado. Agora, cada aresta tem um grau, tem um vértice onde a aresta sai e um vértice onde a aresta chega, ela tem direção, tá certo? Aqui a gente tem as propriedades também, tá? A gente tem a API do digrafo, a gente tem como ele é implementado como lista de adjacentes, agora a gente só tem a ida, não tem a ida e a volta, né? A gente tem menos coisa. As propriedades aqui são as mesmas, tá? Não muda nada. O que muda, na verdade, é a aresta entre V e W com grau de saída de V, ou seja, a partir de onde eu chego, a partir de V, né? E quem são os adjacentes de V são os caras que chegam em V, tá bom? Os algoritmos DFS, o que muda que são os acessíveis a partir de V. As mesmas estruturas de dados, o algoritmo é exatamente igual, não muda, porque é o ADJ que vai resolver quem são os adjacentes. Busca em largura, mesma coisa, só que são os acessíveis a partir de V. Mesma coisa o algoritmo. E, e é isso. Vocês vão ter 3 exercícios para fazer. Cada exercício vai se expandir em dois itens para cada vértice. Por quê? Vocês têm que fazer busca em largura, busca em profundidade para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e busca em largura para 0, para 1, para 2, para 3, para 4. No próximo, a mesma coisa. Busca em profundidade, busca em largura para cada um dos vértices e no próximo busca em profundidade, busca em largura para cada um dos vértices. O que eu peço em cada exercício é que ao final vocês tenham aquela árvore, vocês podem fazer o desenho do grafo e rasurar em cima, tá certo? E eu quero toda aquela tabela com as estruturas de dados. Tudo bem, pessoal? Então é isso, aula de grafos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me manda e-mail. Falou? Valeu, tchau.